Na verdade, o que a Lili falou, né? É um pouco complicado, né, a gente falar um pouco de espiritualidade, né, metafísica, todas essas coisas, num mundo tão terreno, né, que a gente está vivendo, tão cruel às vezes, né? Mas enfim, a gente não vai falar de coisa cruel, a gente vai falar de coisa boa, né? Como vocês conseguem mudar a vida de vocês e como a física ajuda com isso, como o universo ajuda com isso, tá bom? Vamos lá. Vocês já ouviram falar na física quântica? Hoje acho que já está bem em voga, né? Hoje já acho que é uma coisa não tão fechada, né? Então, a física quântica, ela nasceu por volta de 1900, no começo do século XX, tá? E foi, vamos assim dizer, o pai da física quântica é esse senhor que chama Max Planck, tá? Max Planck, ele foi responsável por duas grandes descobertas na humanidade. A primeira descoberta foi o quantum de energia, e foi aí que começou o marco da física quântica. Ele tinha que resolver um problema, porque na verdade a física quântica veio para resolver problemas, né, do dia a dia. E na época onde tudo se achava, durante a física newtoniana, a física normal que a gente aprende na escola, se achava que todos os segredos do universo estavam desvendados, quando na verdade a gente só estava dando pequenos passos, tá? Então, tinha na época um problema, um pequeno buraco em toda essa resolução, que se chamava catástrofe ultravioleta, tá? Eles queriam entender por que os metais, quando eram aquecidos, eles mudavam de cor. Porque a energia não acompanhava esse espectro, né? E a radioatividade ela se tornava infinita, mas a cor não acompanhava. Então, ele ficou com isso na cabeça, e ele falou assim, bom, preciso entender como isso funciona. E lá dentro dos tantos insights que ele teve, né, das respostas que o universo mandou para ele, ele entendeu que a energia ela não é constante e que a energia vibra em várias frequências. Então, por exemplo, se a gente emana um certo raio de fótons ou de calor para o cobre, é diferente que para o ferro, e assim sucessivamente. Então, logo, vocês fiquem com isso. Ele descobriu que a energia no universo, ela não é constante. E ele chamou isso de quanto. Esse pacote de quanto, mais tarde foi chamado de fótons, pela segunda grande descoberta desse homem, que foi nada mais nada menos do que o Albert Einstein. Ele praticamente foi o padrinho do Albert Einstein, e toda aquela descoberta da teoria da relatividade, o efeito fotoelétrico, onde ele ganhou um prêmio Nobel, enfim. Pode contar. Bem, alguém aqui sabe o que é um átomo? Quem já ouviu falar de átomo? Átomo. Posso ir até lá? Você fala para mim o que é? Vamos lá. Então tá bom. Então, vamos interagir. O que é o átomo? A menor parte da molécula. Isso. Muito bem. Muito bem. Palmas para ela. Vocês tinham que dar palmas para ela, hein? Ótimo. Ótimo. Seu nome? Muito bem, Alete. Tá vendo? A Alete sabe o que fala. Então, é a menor parte nossa, né? A menor parte que compõe o todo. Ele chama átomo porque ele seria indivisível. A é não e tomo seria a separação, tá? Enfim, hoje nós sabemos que o átomo não é a menor parte. Hoje nós sabemos que o quark é a menor parte. Existem 61 quarks que se chegou, né, na divisão desse átomo. Tá? Eu vou explicar logo mais. Beleza, então, assim, o modelo de Rutherford foi o modelo mais antigo. Ele começou a prevalecer a partir de 1897, mais ou menos, por aí. Logo mais, em 1903, Niels Bohr, que era um outro grande físico dessa turminha da física quântica, junto com o aprendiz dele, que era o Werner Heisenberg, ele descobriu que, na verdade, isso aqui, esses elétrons, isso aqui é elétrons, aqui nós temos prótons e nêutrons. Esses elétrons, eles não seguem uma camada, eles seguem uma, digamos assim, uma possibilidade. Eles seguem ondas de probabilidades. Então, essas duas pessoas, eles entenderam o seguinte, fizeram vários experimentos e comprovaram que, em certos momentos, esse elétron, ele está numa camada e ele pula do nada para outra. E pula para outra e pula para outra, de acordo com esse quantum que ele recebe. O que isso demonstra?
Primeiro, todos nós, não somos o que parecemos. Vocês veem a gente assim inteiro, né? Tudo inteiro. Quando a gente mexe o braço, o braço vai e volta. Na verdade, isso é a percepção da nossa mente. Tudo o que existe, ele é intermitente. Então, assim, para vocês entenderem, quando a gente assiste um filme de terror, e a gente vê o fantasminha, a gente vê o fantasminha todo cortadinho, não vê? Nós somos assim. A gente não é igual ao cinema, a cinemática, que a gente vê frame a frame. Rapaz aí sabe do que eu estou falando. Frame a frame, né? Não é uma continuidade. Nós não somos assim. Nós percebemos isso. Tá bom? Pode ir? Bem, tudo é energia. Vocês já ouviram falar isso? Tudo é energia, né? Energia. Mas ninguém explica, né? Todo mundo fala, mas ninguém explica. Eu vou explicar hoje. Hoje vocês vão sair com essa dúvida esclarecida. Quando você teve esse átomo, vários físicos falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que acontece se a gente conseguir dividir, né, esse núcleo. Se a gente conseguir retirar desses órbitas, dessas ondas, né, de probabilidades, esse elétron, o que vai acontecer? E eles conseguiram fazer isso por colocando uma força externa. Poderia ser eletromagnetismo, enfim, várias coisas. E eles conseguiram separar. Aí eles colocaram dentro de um acelerador de partícula. Esse aqui é o maior que tem, tá? Ele tem um raio de 27 quilômetros e ele está a uma profundidade de 127 metros abaixo da superfície. O que eles fazem com essas partículas? Eles pegam a partícula, vamos supor, um elétron, pegam um próton, e aí eles começam a girar contrárias, próximos à velocidade da luz. Quando isso se junta e colide, explode. E nessa explosão é que é liberada energia. Por isso se diz que o átomo, quando a gente particiona esse átomo, ele é energia. E por isso que todos nós somos feitos de energia. Certo? Pode passar, por favor. Bem, este experimento ele é muito famoso. É o experimento que todo físico faz. Assim, a primeira coisa que o físico, principalmente o físico que estuda física quântica, e tem essa facilidade, ele vai fazer esse experimento. Pode dar mais um enter, por favor? Esse experimento foi feito em 1802 pelo grande físico matemático Thomas Young, que para mim, de longe, foi o mais inteligente de todos. O apelido dele era o homem que tudo sabe. Tá? Esse homem era espetacular, falava 14 línguas, era um ser não daqui. Mas enfim. O que ele fez? Ele queria provar que a luz não era partícula. Você não jogava luz e a luz ia e voltava como se fosse uma bolinha de ping-pong. Então, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou uma fenda, pegou uma placa, colocou uma fenda e lançou um espectro de luz para ver o que acontecia do outro lado. Aí se manifestou a mesma coisa, como se fosse a sombra de uma matéria. Beleza. Quando ele colocou quando ele colocou essas duas aqui, o comportamento foi diferente. O comportamento foi igual à onda. Quando a gente, por exemplo, pega uma pedra e joga na água, o que essa pedra faz? Ela vai encostar na água, vai fazer assim, e vai começar a fazer ondas, certo? Então, essas ondas elas vão se entrelaçar, e quando elas se entrelaçam e batem aqui numa parede, fica essa intermitência. Aí eles falaram assim, opa, peraí, se a luz é física, ela é matéria, ela é corpuscular, e você manda por aqui, faz isso, bacana, mas por que ela faz isso? Tá? Aí o que eles fizeram? Eu vou medir. Eu vou observar mais de perto. Eu vou colocar um carinha olhando aqui, ó, antes, né, dela passar pela fenda. No momento que eles fizeram isso, e olha o que eu vou falar agora. No momento que eles fizeram isso, o elétron que tem consciência, tudo tem consciência. Você vai falar, nossa, como ele é louca. Não, já está comprovado. Tudo tem consciência. Células são amnemônicas. Elas têm memórias. Para quem estuda biologia aqui, sabe o que eu estou falando. Tá?
Então, o que aconteceu? Quando colocaram o observador, como tudo na vida, né, o elétron ficou acanhado também, né? Se alguém está olhando para você, vocês estão no banheiro lá, né? Lá, né? Aí, de repente, alguém olha para vocês, o que vocês fazem? Vocês ficam, né? Opa, desculpa aí, né? Tipo assim. O elétron fez isso. Eles ficaram com medo. Aí ele falou assim, então, o que aconteceu? Ao invés de apresentar assim, eles ficaram assim, ó. Obedeceram à consciência de quem os estava observando. Então não havia como entender como é que o elétron se comportava antes de passar por essas duas fendas. Então o que eles fizeram depois? Teve um senhor, um físico, chamado John Archibald Wheeler, anos depois, ele falou o seguinte, e se a gente se escondesse? Vamos ser mais espertos que esses elétrons, né? Então vamos se esconder aqui atrás? Aí eles se esconderam atrás, né? Escondidinho aqui. Para ver o que acontecia com esses elétrons. Se o elétron que passava aqui era um por vez, se o próprio elétron se dividia em dois, eles queriam entender qual era o movimento dessa partícula. Então eles colocaram aqui atrás, escondidinho, dois medidores. Um medidor de onda e um medidor de partícula. O que aconteceu? Esperaram o elétron passar. Quando o elétron passou, eles acionaram um dos medidores. Aí aqui atrás apareceu esse modelo de interferência de onda. Tá? Fizeram a mesma. Agora aqui dessa vez com quem media a partícula. Quando passou, eles acionaram o medidor, o que aconteceu? Apareceu como partícula. E agora, a pior das coisas, coisa mais fantasmagórica. O que aconteceu? Quando ele passa, o elétron passou pela fenda, ele nota que ligaram alguma coisa, algum aparelho que mede onda, ele volta no tempo. Volta no tempo. No tempo mesmo, volta no tempo. Né? Ele se divide em dois e aparece como onda. Agora, se por um acaso ele passou a fenda como onda, né? Onda lá, como onda, e você aperta o medidor de partícula, ele volta no tempo. Né? Bonito isso, né? E ele mergulha. Então, gente, o elétron, a partícula, átomo, a luz, o fóton, o que passar por meio dessa fenda, obedece ao observador. Isso quer dizer que o átomo e tudo que ele compõe se transforma no que vocês querem. Vocês entenderam isso aqui? Ficou claro isso aqui? Como funciona? Vocês entendem que vocês têm o poder da intenção e o poder de mudar a vida de vocês e o poder de vocês terem o que vocês quiserem? Vocês entenderam isso? Vocês sabem o poder que vocês têm? Sabe quando a pessoa sobe aqui no palco e diz assim, porque vocês são co-criadores? Isso é cocriação. Só que isso aqui é explicado, tá? Então hoje eu trouxe essa explicação para vocês colocarem na prática. Pode passar. Bem, mais ou menos a representação. Função de onda. A função de onda é mais ou menos onde ele vai se encontrar, tá? Tem a medição. Medir na física significa observar, fazer com que o átomo faça alguma coisa, o átomo ou a partícula. E aqui é o colapso. Então vocês vão ouvir falar muito no colapso de função de onda. Colapso de função de onda é quando você transforma uma onda em partícula. Fim. Próximo. Bem, e aqui, essa aqui é uma prova cabal, como tudo nasceu. Vocês já ouviram falar no Big Bang, né? Big Bang lá, explosão, que pá, né? Do nada explodiu alguma coisa, nasceu. Bom, primeiramente, não é explosão, o Big Bang é expansão, tá? Vamos deixar as coisas claras. O que acontece? Teve um físico chamado Paul Dirac. Ele falou assim, ele tinha que resolver lá a interação entre a física quântica e a teoria da relatividade do Einstein. Ele fazendo lá as coisas lá, tentando resolver a equação, e de repente ele teve né? Ele falou assim, o que aconteceria, né, se eu pegasse um lugar vazio? O que tem no vazio? Alguém sabe me dizer o que tem no vazio? O que vocês acham que tem no vazio? Quando fala assim, aquele lugar está vazio. Nada, né? Correto. Palmas para ela, não tem nada. Pode bater palma.
Não tem nada? Tem. O que ele fez? Ele pegou uma caixa, falou assim, bom, agora eu quero ver o que acontece com a caixa. E jogou uma energia. Uma coisa que energia, na verdade, gente, a gente não vê, a gente não sente, a gente não cheira, a gente não toca, a gente não faz nada, tá? A energia pura, no seu estado puro, ela é imperceptível. Não tem aquele negócio assim, olha, hoje estou carregada, vou tirar o sapato e vou ficar na natureza para pegar a energia. Não tem nada disso. Isso é percepção. Isso é outra coisa. A energia em si e a matéria, que é energia condensada, se eu dissesse assim, você pegou um pedaço de matéria? Alguém pegou um pedaço de matéria? Nunca ninguém pegou um pedaço de matéria. Você pega os atributos da matéria. Você pega um plástico, você pega uma madeira, você pega o atributo. Tudo aquilo que você colocou, a intenção que você colocou, como ela seria formada. Tudo que a gente vê, nada mais e nada menos é do que energia na nossa percepção. A gente tem a percepção da cadeira, a percepção... Não existe nada. Se alguém assistiu o filme Matrix, eu vou pedir para vocês assistirem de novo depois desta palestra. Tá? Vocês entenderam o que se passa nesse filme realmente. Mas enfim, aí voltando, ele colocou lá, ficou a energia lá, e de repente ele notou que dessa energia veio uma partícula e uma outra partícula junto. E aí ele descobriu a matéria e a antimatéria. Para toda matéria existe a sua antimatéria correspondente. É a dualidade, é o sim, o não, o bem, o mal. Tudo isso que a gente fica falando, né, que dizem que no universo não existe, ele existe. No universo físico, ele existe. Aí o que aconteceu? Por que nós formamos? Se nós temos uma matéria ou antimatéria, quando elas se juntam, elas explodem e vão se formando mais. Porém, elas não ficam muito tempo, elas decaem, porque não tem energia suficiente. Aí houve um erro. Não sei se alguém escutou que assim, o universo ele se formou por um erro. Nasceu uma matéria a mais que não tinha sua antimatéria correspondente. Mas enfim, eu não vou ficar falando aqui do Big Bang. O que é interessante que você saiba, que tudo, antes de ser partícula, é uma onda. Tudo é uma onda. Pode colocar lá outra. E aí vocês me falam, Selva, o que é uma onda para nós? Uma onda para nós é ver, uma onda para nós é pensar, uma onda para nós é sentir, uma onda para nós é falar e uma onda para nós é escrever. Tudo que estiver associado à psique, aqui e aqui, é onda. Tudo que vocês sentirem e vocês pensarem, vocês materializam. Certo? Bem, aí alguns exemplos. Por exemplo, no caso da intenção, placebo. Se você está com dor de cabeça e eu pego um remédio qualquer e eu falo para você, olha, esse aqui é tiro e queda. Você toma, você melhora. Simples, você nem sabe o que você está tomando, você está tomando. Pode passar. Bom, esse rapaz aqui, ele fez uma experiência um pouco complicada. Eu só vou pular muito por cima, porque para explicar ela eu vou levar muito tempo. Ele conseguiu provar que tudo isso que eu estou falando, gente, tudo isso que eu estou falando é a nível ínfimo. Imagina assim, a distância daqui até o final do universo. Imagina, fecha o olho, imagina. Imagina. Longe, né? Bem longe, né? É a mesma distância de nós até um elétron. Essa distância que a gente tem do macrocosmo com o microcosmo. Nós estamos no meio, tá? Então, o que terminou acontecendo? Tudo que eu falei aqui, ele conseguiu provar com sais. Sais de lítio. Ele conseguiu provar o emaranhamento. O que é o emaranhamento? Se eu estou muito tempo com uma pessoa, eu começo a me parecer com essa pessoa. Isso é emaranhamento. Isso, a grosso modo, é um emaranhamento. Aí eu vivo com essa pessoa. Aí eu me separo da pessoa. Tchau, pessoa. A pessoa vai embora. Tchau. Aí tudo que acontecer com essa pessoa, eu vou sentir. Isso, na física quântica, se chama efeito não local, ou efeito à distância. É o que o Einstein chamou de efeito fantasmagórico, à distância. Para ele não existia isso. Outros físicos vieram depois, né, o Alan Aspect e o John Bell, e provaram que de fato existe. Então assim, você entrelaça dois elétrons, os separa numa distância monstruosa,
Tudo que esse aqui sofrer, o outro vai sentir. E aqui, com isso aqui, eu explico quando uma mãe, né, ela tem uma, digamos assim, ela pressente, um pressentimento que está acontecendo alguma coisa com o filho. E de fato está. Tá? Isso a ciência explica com efeito no local. Pode passar. Esse aqui nós fizemos lá no grupo. Esse aqui é o que fiz, tá, gente? Eu falei para o grupo, vamos fazer o seguinte, vocês devem ter visto isso na internet, vocês pegam 2 grãos de feijão, um vocês dão amor, carinho, pedem para crescer, etc. O outro ele cresce normalmente. Ninguém dá ódio, tá? Eu não estou falando para ninguém odiar ninguém, até porque não é bom. Tudo que a gente emanar, tudo a gente recebe. Então assim, deixa ele crescer do jeito que larga para a natureza. E aí eu vou intencionar. E esse foi o resultado depois de uma semana. Tá vendo? Ó, esse foi o que eles colocaram amor e carinho. E esse foi o que está lá largado. Então, assim, eu provo para vocês de que sim, se vocês tiverem uma intenção, se vocês tiverem uma observação, a observação ela dá energia, a intenção ela transforma. Tá? Então, se vocês tiverem isso aí, vamos embora, pode passar. Somos energia, portanto, governados pelas mesmas leis da física quântica, porque somos observadores, né, que estamos correlacionados e emaranhados com o mesmo universo, com todo o universo. Tá? Isso quer dizer assim, nós somos o todo. Que a gente está vivendo nesse universo, então tudo que acontece com a gente, pela lei da física quântica, o universo sabe. Sabe quando alguém fala assim, larga para Deus lá, ele sabe o que é melhor para você? É isso aí. Pode passar. Bem, o eletromagnetismo, a Terra tem eletromagnetismo, nós temos eletromagnetismo, que é provocado pelo coração e pelo cérebro. O que acontece? O universo só é eletromagnetismo. Quem que emana eletromagnetismo? Tudo que a gente pressente, tudo que a gente sente, tudo que a gente vê, enfim, tudo aquilo que eu falei antes, são ondas, né? Eu falei que são ondas. Então são ondas eletromagnéticas. O universo fala por meio dessa onda, tá? E a grosso modo, tem 4 elementos, que não é terra, nem fogo, ar, nada disso, tá? É nêutron, todo mundo acha que isso não é isso. É nêutron, elétron, próton e fótons. Eletromagnetismo é isso. Se alguém perguntar, você sabe o que é eletromagnetismo? Esses 4, ponto, fim. O cérebro é quântico. O cérebro é bem quântico. Por quê? Porque ele pensa, porque ele emana ondas, porque a gente tem um neurônio aqui, com esse negócio que chama efeito no local. Como é que as pessoas sabem que? Como é que eles identificam o efeito no local? Quando, por exemplo, numa corrente que você tem um padrão e você passa um biofóton, como é esse caso, uma informação, ele muda, tá vendo que ele tem maisinho? À medida que ele vai passando, fica menos, 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 menos. Ele tem uma mudança, porque ele está passando por um processo. E esse processo é um processo instantâneo. Quando você encosta naquele que está aqui, instantaneamente o outro responde. Por isso que o Einstein não acreditava, porque se acreditasse, ele iria contra a fórmula dele que diz que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Não teria nada mais veloz do que a velocidade da luz. Para mim, o instantâneo é muito mais rápido que a velocidade da luz. Para mim e para todo mundo. Então, por isso que ele disse aquilo que Deus não joga dados com o universo. Mas, enfim. Vamos lá. O novo coração. O novo coração, vocês sabiam que o coração, ele é um órgão, né? Todo mundo sabe que o coração é um órgão e que bombeia sangue, correto? Errado. Além dele ser isso, ele é uma glândula, gente. Assim como o cérebro, ele produz neurotransmissores, ou seja, tudo aquilo que a gente sente, né? Alegria, né? Adrenalina, pô, vamos lá, blá, blá, blá. Sabe quando você fala assim, eu penso com o coração? É isso, a gente pensa com o coração. A gente não pensa com esse aqui. Esse aqui recebe ordem desse. Tá? Ele emana neurotransmissores, que eu acabei de falar para vocês, e ele emite um campo elétrico 100 vezes mais potente que o do coração, do que o do cérebro. Embora o cérebro tenha quase 100 milhões, acho que são milhões ou bilhões de neurônios, os poucos neurônios que esse aqui tem, 40K, né, 40 mil, são bem mais potentes que o cérebro inteiro. Tá? Pode passar.
Pois bem, ele é responsável pelo nosso campo eletromagnético, né? Você sabe o que é o campo eletromagnético nosso? Vocês têm uma vaga noção? Mais ou menos? Quando eu falo campo eletromagnético, vocês falam alguma coisa para vocês? Pessoal mais místico aí, pessoal que medita? Não? A aura de vocês. A aura de vocês, ela chega até 5 metros. Essa aura, hoje, ela é realmente questionada, estudada e tudo pela física, tá? Então, é um campo eletromagnético, que também tem a ver com o campo quântico, mas eu não vou falar dele hoje, tá? Aí você modula ele pelas informações, enfim, tudo que vocês viram aqui. Como é que eu sei? A Selva, como é que você sabe de tudo isso? Por causa desse instituto. Hermes, Matemática do Coração, Califórnia, 1990. Eles fizeram uma experiência seguinte. Fizeram um grupo de pessoas sentadas num computador. Cada um tinha que olhar uma imagem. Era medido esse eletroencefalograma e o cardiograma. Estavam sentadinhos lá, medindo as ondas daquilo que eles viam. Cada vez que eles viam, eles emanavam um padrão. Foram 6 padrões, tá? Então, cada vez que eles tinham que dar Enter, obviamente, eles se preparavam para alguma coisa. Eles notaram que, antes de dar um Enter, 4,5 segundos antes, o coração já disparava e sabia o que estava para vir. A gente tem um poder premonitório de 4,5 segundos. Esses 4,5 segundos é o suficiente, o tempo suficiente para você, em onda, universos paralelos, saber tudo o que acontece no espaço-tempo e passar para você. Isso se chama duplo quântico, tá? Eu não vou falar dele aqui, mas ele existe. E ele traz todos aqueles insights, né? Aqueles soprinhos, né? Aquela vozinha interior. É de vocês mesmos. Tá? Isso aqui vocês vão dizer, é de Deus, dos anjos. É meu guia espiritual. É vocês mesmos. Vocês que estão lá no futuro. Né? Pois bem, a coerência cardíaca. Voltando, você não quer voltar um pouquinho? Que aí eu falo mais um pouco disso. Bom, esses 6 tipos de frequência são as emoções, tá, gente? É importante falar isso daqui, porque vocês vão entender o que segue. Então, são 6 emoções. Medo, tristeza, ira, carinho, né, o amor, compaixão, que vocês quiserem falar, como vocês quiserem sentir, alegria e gratidão. Esses 6 sensações, sentimentos, são os que fazem com que a gente tenha um campo vibracional X. E isso é que faz com que a vida de vocês atraia ou repela, né, tudo que acontece com vocês. Vocês, agora eu me lembro. Eu vou falar de novo, tá? Os 3 ruins, vamos dizer que são ruins, não existe esse negócio de ruim, mas os 3 ruins é medo, ira e tristeza. Se vocês estão dentro desses, vocês estão incoerentes, tá? Para vocês conseguirem essa coerência, vocês têm que estar em gratidão, em amor ou carinho e em alegria, certo? Então, esses 3 anulam os outros 3, beleza? Bom, depois isso aí afeta o ADN, tá? A coerência cardíaca, atenção papais e mamais que vão querer ser papais e mamais ou vão ter netos e etc e tal. Mamãe tem que estar bem, tá? E o bebê também tem que estar bem. Porque senão, é isso aqui, tá? Genética, né? Apesar que tem muita coisa de epigenética aqui, mas enfim. E os sistemas fisiológicos do nosso corpo. Comunicação quântica com o cérebro. E ele é medido pelos pulsos, né? Pelos batimentos do coração. Se você está triste, se você está com raiva, seu coração vai lá para cima, tá? Existem 2 tipos de incoerência. Existe a incoerência, que digamos assim, você faz ela acontecer pelo meio físico, você sai correndo, se for malhar, se for correr, for nadar, obviamente que seu coração vai estar assim. Mas não significa que você esteja em incoerência, propriamente dito. Entendeu? Nessa incoerência de estresse. Quando você está sob estresse, essa que é ruim, que são esses 3, né? A tristeza, a raiva e o medo. Tá bom? Agora pode passar sim. Então, isso aqui é um estado de caos. E esse aqui é um estado de coerência. Tá?
Isso aqui se comunica diretamente com nossas ondas do cérebro, tá, gente? Tá? Delta, beta, e aí vai alfa, gama, etc e tal. Então, esse carinha aqui, esse carinha no coração, ele conversa com o cara lá, tá? Então, se esse cara tá bem, você tá bem aqui. E vice-versa. Pode passar. Bom, benefícios da coerência. Tudo isso aqui, gente. Tudo isso aqui, tá? Intuição, criatividade, né? Ele diminui o estresse, ele aumenta a resiliência, né? Aquele poder da gente conseguir mudar, conseguir aceitar as coisas. Melhora o sono, porque tem poder de insônia. Acessa o inconsciente, que isso é ótimo. Você começa a ter mais percepção, você começa a ter mais insight, você começa a perceber que a vida não é somente matéria. Começa a ver outras coisas. E melhora a tensão arterial e a função renal. Quem tiver problema renal tem que estar sempre coerente, tá? E agora a gente vai fazer uma meditaçãozinha da coerência. Vocês querem fazer? Querem experimentar? Ela é rapidinha, tá? Ela não é aquelas meditações de meia hora, 40 minutos, não. Ela é bem rápida, 5 minutinhos. Segredo. Pode passar aqui. Eu vou deixar aqui, né, uma que eu achei interessante do Deepak. Ou você abre seu coração, ou algum cardiologista orar por você. Certo? Então se cuidem do coraçãozinho, que o coraçãozinho não é somente o carinha que vai bombar, mas é o que é responsável por aquilo que vocês emanam, ou seja, por aquilo que vocês recebem. No universo, semelhante atrai semelhante. Não tem nada de oposto e atrai, nada disso. Certo? Vamos lá agora, então. Eu vou... Essa meditação, ela é muito clara, ela é muito prática, ela serve para todas as ocasiões. Bom, tem que falar com o meu chefe, caramba. Tem que falar com o meu chefe, socorro. Meu. Quando é um pepino, meu chefe vai vai descascar. Você faz ela, tá? Ah, eu tenho que subir no palco para dar uma palestra. Tô lá. Vocês vão ver por quê. Tá? Tem que falar alguma coisa, tem que vender, tem que fazer uma apresentação. Estou com medo, estou triste, alguém entrou na minha casa. Vamos fazer essa meditação. Tá bom? Vocês fazendo esta meditação durante 30 dias, aí depois vocês ou entram em algum lugar, ou vocês me mandam, ou me ligam, me contando como é que aconteceu na vida de vocês. Tá bom? Isso aqui tem efeitos de cura. Efeitos de cura. Eu não estou falando nada assim, além, né, do observador. Isso aqui é fato. Isso é fato comprovado. E não por mim. Quer dizer, por mim também. Mas, né, eu estou falando assim do instituto mesmo da Califórnia, HeartMath, que é top. Tá, gente? Então vamos lá? Melhor. Se tiver com a luz apagada, com musiquinha, com tudo como vocês acharem melhor. O lance é assim. Vocês têm que pensar se nesse momento que vocês estão precisando, vocês vão ter todo esse ambiente, né? Mas vamos lá. Bem, eu vou pedir uma coisa para vocês. Uma coisa assim que vocês nunca fizeram em lugar nenhum. Vocês vão pegar, ó, V de Vitória. Vamos juntar? E vão colocar aqui, ó. E vão escutar o coraçãozinho de vocês. Tá? Quando o coraçãozinho de vocês sumir, que vai sumir, aí vocês podem ficar. Certo? Então vamos lá. Vamos ficar de olhinho fechado. Vamos relaxar. Né? Com o dedinho no pescoço. Nós vamos fazer uma respiração muito simples. Nós vamos respirar e inspirar em 4 tempos. Esses 4 tempos não são 4 segundos, pode ser o seu tempo. Vai inspirar em 4, segurar em 4, expirar, soltar em 4 e dar uma pausa de 4. Então, inspira, 1, 2, 3, 4, segura, solta, 1, 2, 3, e expira em 4. 1, 2. Respira, pode continuar respirando. Aí você vai visualizar a cor verde, que a cor verde é do chakra do coração. A respiração funciona da seguinte maneira.
Você inspira pelas costas, segura, e você expira pela frente do coração. Pense como que quem estivesse respirando é o seu coração. Inspira, expira. Inspira, expira. Agora você vai imaginar que os seus pés, em contato com o chão, eles se grudam fortemente ao eletromagnetismo da Terra. Você vai segurar e você vai receber essa energia. Da mesma maneira, você vai ver idealizar uma pilastra de luz que vem lá do universo e se conecta com a sua cabeça. Continua respirando. Inspira, expira. Sente os seus batimentos. Se você já não os perceber tão forte quanto antes, pode baixar a mão. Se não, pode continuar com a mão. Inspira e expira. Agora vocês vão abrir memória. Uma memória muito querida de vocês. Uma memória alegre, ou uma memória de paz, ou uma memória de muito amor. Foque nessa memória, sintam esse sentimento, preencham o seu corpo, a sua mente, tudo com esse sentimento. Agora, vocês vão emanar esse amor para alguém que vocês realmente amam. Vocês vão banhar essa pessoa com esse amor. Feito isso, agora vocês vão se perceber, vão perceber o seu corpo, vão soltar os pés da terra, vão dar gratidão à terra por essa onda eletromagnética que ela lhe cedeu. Vão se separar dessa pilastra, vão agradecer ao universo por essa conexão. E muito lentamente vocês vão voltar aqui. Podem abrir os olhos. E pronto. Sejam bem-vindos. Ainda tem gente aterrissando aí. Deu, Lili? Boa tarde, Lili. Ele quase vai, foi. Tá parecendo essas meditações de Deepak Chopra. Você começa a ouvir o cara, vixi, vai embora, tchau. Gente, essa meditação ela é rapidinha. Ela não é uma meditação zen. Na verdade, a ideia é você desestressar, você entrar numa nova frequência para você conseguir aguentar os trancos do dia a dia. Vocês fazendo isso uma vez ou duas vezes por dia, quando vocês tiverem um problema, vocês vão ver como a vida de vocês vai mudar. É uma coisa prática, é uma coisa simples. A ideia aqui é você se sentir bem. A ideia aqui é você somatizar para você e trazer tudo de bom para a vida de vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado. Eu sei que às vezes é um pouquinho técnico, um pouquinho chato, mas eu acho que eu consegui passar alguma coisa hoje para vocês. Tá bom? Gratidão, viu?